Olá galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre literatura, né? Mas literatura na psicopedagogia é possível? Dá uma olhada no vídeo. Sempre quando eu falo de literatura voltado para a literatura infantil, nós temos que observar a criança num todo e principalmente a idade que essa criança está, né? O processo de aprendizagem que ela está passando, né? Tem crianças que reconhecem um tipo de linguagem mais cedo e compreendem uma leitura, né? O processo silábico mais cedo. Tem crianças que demoram mais. E aí eu tenho que adaptar essa literatura para o tempo dela também. A gente tem que ter esse cuidado, esse olhar cuidadoso, né? Por quê? A literatura ela pode ser aplicada desde cedo? Ela deve ser aplicada desde cedo. Claro que de acordo com essa criança, né? Como é que ela absorve essa literatura? A gente pode trabalhar com a literatura voltada para o verbal e para o não verbal também, né? Então, através de imagens, através de contos, para trabalhar esse lado criativo, essa imaginação da criança, que é muito importante dentro do processo de aprendizagem. A criança que consegue ser criativa, que consegue imaginar coisas e se divertir com isso, é o nosso objetivo. E dentro da literatura é bom que a gente vá trabalhando alguns pontos também, como o processo socioafetivo dessa criança, né? Trabalhando o social dela, mas trabalhando também as vivências de afeto que ela passa, porque a gente vai reconhecendo nelas também como que elas estão lidando com isso. É importante a gente perceber e ter esse olhar cuidadoso, né? As emoções dessa criança, como é que estão as emoções dessa criança? Está sendo algo saudável, algo que tem algum ponto ali que está preocupando, né? E também, gente, um ato muito importante. Não é simplesmente jogar uma literatura infantil para uma criança e esperar que ela fique somente no mundo fantástico. Não. Ela tem que ficar nesse mundo sim, mas ao mesmo tempo ela percebe um ponto de vista. E é bom que ela perceba isso com o tempo e que você também vá apresentando que cada pessoa possui o seu ponto de vista e que nós temos que respeitar aquilo que o outro tem para nos propor, né? E a literatura é muito assim. Ela propõe muitas coisas. Então, para que eu possa entender uma literatura, primeiro eu tenho que entender o ponto de vista desse autor, né? E aí a gente trabalha também um processo antropológico com ela, né? O homem como estudo aí dos pensamentos, do que ele acredita, do que ele faz, né? Então é muito importante ter esse conceito. E para a gente poder figurar um pouquinho isso que eu acabei de dizer agora, eu vou apresentar para vocês um livro fantástico que eu amei, da Ana Lenas, que se chama O Monstro das Cores, né? Esse livro ele é muito legal, talvez muitos de vocês já conheçam, né? É um livro super bacana, porque, gente, ele vai trabalhar as emoções. Então, este monstro aqui, ele tá com as emoções todas bagunçadas. E aí tem uma menininha na história aqui que ela vai ajudar ele a organizar essas emoções. Então, eles vão colocar as emoções em potes para separar, né, para viverem bem. Então, eu vou mostrar só algumas partes aqui que eu não quero estragar também a leitura de vocês. Mas esse monstro, ele se encontra muitas vezes assim, bem confuso, com muitas emoções, com muitas coisas. Ele precisa organizar isso. E essa menininha vai ajudar ele a organizar em potes. Olha que legal. E aí começa a organização, né? Então ele coloca a alegria em um pote, né? Então a alegria para ele é amarelo. E aí começa todo um processo. Depois tem também a tristeza. É isso, o medo. É a tristeza. A tristeza, né? Que para esse monstro, ela é azul, né? Mas que também é necessário para o nosso crescimento, a gente passar por alguns momentos e superar. Então tem toda uma história dentro disso. E aí, gente, é o seguinte, com esse livro, com essa história, a gente pode fazer muita coisa. Por exemplo, vocês podem ir na internet aí, vocês vão achar alguns links, eu posso deixar também aqui na descrição alguns vídeos, onde mostra eu com vários potes, né, ou a pessoa com vários potes, e cada pote possui um tipo de cor, que dá para relacionar com esses sentimentos. E aí você pode brincar com a criança, você pode colocar as cores nos potes, nos copinhos e pedir para que eles
daqueles sentimentos, né? Qual o sentimento que tá em seu coração agora, que está em você agora? Será que a gente pode misturar alguns sentimentos? Então mistura as cores, né? Pega um pouquinho de um pote, pega um pouquinho de outro, mistura em outro pote e assim por diante. Então você pode criar várias coisas. Dentro do processo psicopedagógico, isso é muito importante, porque a gente, além do processo pedagógico, existe o psicológico, né? Então a gente precisa entender como essa criança também se encontra, psicologicamente falando, né? Como é que ela está vivenciando as experiências da vida. Então é importante que a gente observe isso também. Esses dias me perguntaram, será que eu consigo trabalhar literatura com uma criança autista? Gente, claro que consegue. A gente tem que perder esse conceito de achar que uma criança autista, que uma criança que possui o TDAH, que é uma criança que possui o TOD, ela é uma criança diferente das outras. Ela tem algumas características, mas isso não difere a criança em si. Ele continua sendo criança de toda forma, né? Então, é lógico que a gente consegue trabalhar com literatura. Eu já trabalhei com literatura, e uma literatura cantada, o que foi mais interessante. Então, observar dentro da criança autista, vamos supor, né? Da criança que possui o autismo, está dentro do espectro, como é que ela reage a alguns tipos de história. Então, trazer as histórias para ela, para que ela possa se reconhecer. E a partir disso, fazer o trabalho. Vamos começar a ler essa história com ela. Ah, é um conto, ok, vamos lá. Não está prestando atenção, não está querendo? Vamos começar a cantar esse conto. Então, vamos fazer um conto cantado. Né? Vamos pegar algum instrumento? Não sei. Vamos mexer nisso daí para ver um ponto de partida que agrada essa criança. A gente tem que parar de achar que a gente tem que pegar aquilo que nós gostamos e colocar para que a criança ela aceite. Não. Nós temos que ver o ponto de vista dela, o que ela quer também. Às vezes a gente se esquece disso. Então é muito importante e a gente deve trabalhar e, gente, normal, tranquilo, dá para trabalhar de boa. Tá? Observar também o enredo das histórias, as imagens que elas vão apresentando. Né? Alguns livros apresentam a imagem toda, né, da página toda de foto, de imagem, de desenho. Eu acho muito interessante trabalhar, principalmente as crianças que ainda não possuem um vocabulário, né, não possuem uma vida de leitura, começar a trabalhar com as imagens, né, e aí depois partir então para a movimentação verbal, assim, né, onde ter a leitura mesmo ali. Então vai devagar, vai progressivamente. É preciso, como eu disse anteriormente, né, observar a narrativa dessas histórias, né, compreender esse enredo primeiro. Então você que é pai, você que é mãe, você que é professor, compreenda esse enredo primeiro e aí depois passe adiante, porque eu acho que é muito mais válido que a gente poder abranger melhor a história. E lembre-se sempre, gente, literatura é terapia, tá? Não é algo e não pode ser algo colocado como uma obrigação para alguém. A literatura, ela é terápica e ela tem que ser terápica. Então, ela tem que proporcionar o sonho, ela tem que proporcionar o encantamento, a reflexão, ela tem que provocar a distração em alguns momentos, sim, tá? E principalmente o imaginário, que faz parte do desenvolvimento infantil. Até a nossa idade, gente, até os adultos. Hoje nós precisamos de imaginar e ser criativos dentro da nossa empresa, dentro do culto religioso que eu vou, da igreja que eu vou, né? Eu tenho que ser criativo quando eu estou com os meus amigos. Eu tenho que ser criativo a todo momento. Então, como é que eu vou negar isso a uma criança? Né? E aí, depois, lá na frente, eu vou cobrar isso dessa criança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não negue esse processo a elas. A literatura, ela ajuda a desenvolver a concentração, a atenção, né? Ela ajuda a criança, o adulto, qualquer um, né, a desenvolver a sensibilidade. Tem algumas histórias que nos emocionam e isso é fantástico porque demonstra o nosso processo afetivo, né? E também nos ajuda a encontrar uma observação de humanização, o que a gente precisa muito na atualidade, humanizar-se, né? Estimular o criativo, mas ao mesmo tempo entender em que mundo que eu vivo. E a criança ela precisa entender isso. Aos poucos ela vai compreendendo aonde ela vive, o contexto que ela vive e que existem também vários outros contextos que ela precisa ter conhecimento. O afastamento social nessa pandemia foi algo preocupante, né? E aí eu vou trazer uma história para vocês que eu achei muito interessante. Por quê?
Porque muitas das crianças, ou por luto, ou por dificuldade de estar junto mesmo, né, por conta do contágio do coronavírus, nós afastamos muito dos nossos avós, né, das pessoas que nós amamos muito. Aí tem essa história que eu achei fantástica. Vovô é um super-herói, né, que é do Fernando Aguzoli. Gente, é muito legal, vou só mostrar algumas partes para vocês aqui, tá vendo? Olha só que o que eu falei da questão da imagem ser a folha toda, isso chama muita atenção da criança, é muito legal, né? As ilustrações maravilhosas do Juan Chavita, desculpa. E o que acontece? Essa história aqui, gente, vai falar desse vovô. E pro neto, ele é um super-herói. Só que esse avô, ele tem o que nós conhecemos como Alzheimer, né? E o neto ele não compreende ainda, então o avô ele tenta explicar os esquecimentos dele através de figuras. Então ele vai falar de uma fada, ele vai falar de um duende, né? E vai fazendo um processo até que ele, no final, não vou falar, né, que vocês podem pegar, até que ele começa a compreender o Alzheimer do avô. E aí ele começa a ajudar esse avô. Então assim, é emocionante esse livro, né? Dá para emocionar, fiquei um pouco emocionado ao final dele. E ele traz essa vertente que é muito importante para nós, o cuidado com os nossos avós, né? O cuidado com as pessoas que a gente ama. Tá vendo? Socioafetivo, né? Esse ponto emocional, esse ponto de se importar com o outro, dentro de um contexto onde tá tudo muito difícil, mas mesmo assim eu não posso esquecer o esperançar, né? De que algo vai melhorar e de que eu tenho que ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Tá vendo? Trazer essas vertentes para a criança é super, mega positivo e a gente tem que fazer isso. Um ponto importante também, gente, dentro da literatura, quando for aplicada, é a identificação pessoal. Não adianta eu trazer qualquer livro para uma criança e pedir que ela leia e tá tudo bem. Não. Ela tem que se identificar, né? Então a identificação pessoal ela é muito importante e ela é fundamental. Eu vou apresentar um outro livro para vocês que eu me identifiquei muito porque me recordou aí a minha infância total, né? Eu vou mostrar para vocês agora. É esse livro aqui. Todas as Cores de Malu, né? Que é da Rosana Montalverne. Todas as Cores de Malu. Gente, esse livro é muito interessante. Eu acho que vale muito a pena ler, tá? Os textos deles são um pouco maiores, mas as imagens são lindas também, muito colorido, muito cheio de coisa. Eu adoro coisas coloridas, não sei se já perceberam. Então, é muito lindo. E tem algo interessante que eu me identifiquei com esse livro. A Malu, no livro, ela identifica os sentimentos e os momentos vividos, né? As expressões de vida dela, ela enxerga cor. Então, quando a Malu está com medo, ela começa a enxergar vermelho. Quando a Malu, ela vamos supor, né, ela está num lugar alto, que ela não consegue ficar bem, que ela está nervosa, que ela não está bem, ela está com medo, ela começa a enxergar tudo em vermelho. Quando ela está feliz, ela chega tudo em verde, amarelo, e aí ela vai falando e relatando isso, né? E eu me identifiquei porque quando eu era menor, quando eu era pequeno e criança, quando eu estava em perigo, num lugar muito alto, assim, alguma coisa que me fazia muito medo, assim, no sentido de perigo, né? Eu enxergava as coisas em vermelho. E quando eu estava muito, muito feliz, eu começava a enxergar as coisas em verde. Mas não era um enxergar, na verdade, né, gente? Era um processo de imaginação que a criança cria. E isso é muito bom porque é sinal de que algo está acontecendo ali de forma que simbólica, né, para aquela criança. É lógico que tudo isso tem um limite e a gente tem que observar isso. Mas o mais interessante é que eu me identifiquei porque eu também era uma criança que enxergava cores. Né? Então, isso me faz recordar a minha infância e isso me traz algo muito bom. E ao mesmo tempo, no final, vocês vão perceber, eu vou falar, que existe um fato importantíssimo que acontece com a Malu, que acontece com muitas crianças, e que ela precisa retomar as cores na vida dela. E é fantástico. Mas eu não vou falar não, vocês vão pegar e vão ler. Leitura é um hábito. Então, se você é psicopedagogo, né, oriente sempre os pais a poder dar esse caminho de leitura para os filhos, que ajuda bastante. Leitura é entretenimento, ela não pode ser uma obrigação. Ela tem que ser algo prazeroso para todos nós. A literatura, ela ajuda a despertar o gosto pela leitura. E quando eu estou falando de livro, eu não estou falando só de livro físico não, tá, gente? Livros físicos não. Eu falo de livros também virtuais. Eu posso deixar alguns livros virtuais aqui também na descrição.
e são muito importantes também que você pode fazer uso na sua casa tranquilamente. Então é isso, gente. Olha, um assunto gostoso de conversar. Eu amo conversar sobre literatura e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês se inscrevam neste canal, manda para os seus amigos, manda para quem vocês quiserem aí também, né? Por favor, acione o sininho, porque é muito importante as notificações também nesse processo. Eu vou deixar também um card aqui. Esse card vai falar um pouco sobre a literatura africana, que é uma literatura também nova, que eu acho interessante. Então, se você tiver interesse, pode clicar aqui também, que vai direto para o vídeo. E é isso, gente. Muito obrigado por ficarem no vídeo até nesse momento. Grande beijo para vocês. Se inscrevam no canal e esperem o próximo vídeo. E é isso aí. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez. E vamos que vamos de leitura e de muita literatura também. Beijo grande. Tchau, tchau.